que a Deus replicas, porventura a coisa formada dirá o que formou: por que me fizeste assim? Ou não tem oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis se Deus, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparado para o dia da perdição? Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais fomos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. E o verso 25. Como também diz: em Oséias chamei o meu povo, ao que não era meu povo, e amada a quem não era amada. Amém? Somente até aí. Curva a sua cabeça. Santo Deus, a tua palavra vai ser exposta, vai ser, Senhor Jesus, Deus, entregue à tua igreja mais uma vez nessa noite. O Senhor diz na tua palavra que, Senhor Jesus, ela é viva e ela é eficaz. E ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra na divisão da alma, Deus, entre as juntas e medulas, e é apta para discernir o entendimento do homem. Assim é a tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e também luz para os nossos caminhos. Deus, e que nessa noite a tua igreja entenda a tua palavra, que venhamos viver a tua palavra e que venhamos proclamar a tua palavra. Receba glória para si, em nome de Jesus. Amém e amém. Isaac, mantém para a gente, por favor, no verso de número 13. Amém? Verso de número 13. Nós lemos até o verso de número 25. Como está escrito: amei Jacó e odiei a Esaú. Então, queridos, nós, como em outros momentos, nós entendemos que Paulo, ao escrever essa carta, ele tem o objetivo falar com os irmãos que estavam na potência mundial da época, que era Roma. Por isso a carta é denominada aos Romanos. E Paulo, ele vai dizer que todos os homens estão perdidos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Todo ser humano está perdido sem Deus. Quem está nessa condição, pastor Ezequias? Eu e você. Todo ser humano. Desde Adão até hoje. Todos os homens estão perdidos, porque eles nascem debaixo do pecado. Porque todos pecaram. Mas Paulo também vai dizer que por isso, porque o pecado entrou no mundo, porque o pecado escravizou a humanidade, Deus vai enviar o seu Filho para vir, para morrer, para padecer numa cruz. E esse Filho de Deus, chamado Jesus Cristo, o Deus encarnado, Ele nos salvou. Ele morreu na cruz e venceu a morte. E agora, de Adão até Jesus, ninguém tinha nascido de novo. Mas em Jesus, essa lei do pecado e da morte, ela é lançada por terra. Porque agora Jesus vence a morte. Mas Ele também venceu o pecado. E Jesus, quando Ele vence a morte, Ele está nos dando uma garantia, Tiana. Eu e você também venceremos a morte.
eu e você também ressuscitaremos com Ele. Então essa lei do pecado e da morte que está sobre a humanidade hoje, porque todos pecaram e o salário do pecado é a morte. Essa lei, nós venceremos. Ou melhor, nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Já somos mais do que vencedores sobre essa lei do pecado e da morte, porque Jesus nos justificou, Jesus nos salvou, Jesus nos tornou filhos, herdeiros do céu. Você pode dar um glória a Deus, amém? Porque você foi regenerado, porque você é filho, porque você é filha de Deus. E aí Paulo vai chegar aqui no capítulo de número 9, e ele no capítulo 8, ele vai dizer que agora, meu irmão, para um filho de Deus, não existe mais condenação. Ele começa dizendo 8, antes de entrarmos no 9, dizendo: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas que andam agora segundo o Espírito, Telino. Nós não andamos mais segundo a vontade, os desejos da nossa carne, mas sim pelo Espírito de Deus, porque Ele habita em nós. E por isso agora nós temos uma forma de atacar a nossa carne, porque antigamente era só a nossa carne que prevalecia, Daniel. Era só os nossos desejos que prevaleciam. Mas agora o Espírito de Deus habita em nós, nós somos filhos de Deus, e agora a nossa carne, ela é mortificada todos os dias, porque o Espírito Santo está em nós. E aí Paulo vai dizer que agora nada poderá nos separar do amor de Deus. Nem altura, nem profundidade, nem largura, porque eu e você somos povo de Deus. Mas meu irmão, quando nós chegamos no capítulo de número 9, é um capítulo desafiador. Porque o capítulo de número 9, ele vai dizer, Daniel, que não parte de mim, não parte da minha vontade, irmã Samara, mas da vontade de Deus. Não foi eu que aceitei a Jesus, mas foi Ele, Tunilda, que nos aceitou. Foi Ele que nos escolheu. Foi Ele que nos chamou. Foi Ele que nos fez povo seu. E nós não éramos merecedores, mas Ele nos aceitou. Porque está no verso 13, está escrito: amei a Jacó e odiei a Esaú. Quando nós olhamos para esse texto, nós podemos parar, poxa, por que que Deus odiou a Esaú? Né? Jacó, beleza, né? Tinha as dificuldades dele, mas a Bíblia vai falar que Deus amou Jacó já no ventre da sua mãe. E já odiou Esaú também no ventre. Porque o maior serviria o menor. Então Deus já tinha determinado. Deus já tinha falado. Ou melhor, o maior serviria ao menor, né? Esaú seria servo de Jacó, né? Então, Deus já tinha determinado. E agora, queridos, o texto da palavra de Deus, ele vai além. Aí segue para o 14. Aí Paulo vai questionar: que diremos, pois? Porque para nós é uma injustiça, né, irmã Domingos? Escolher um e não escolher o outro. Porque quando nós olhamos, poxa, por que o Daniel merece algo e eu não mereço? Por que o Telino merece algo e eu não mereço? Por que o Isaac mereceu e eu não mereço? Mas aí, Paulo vai dizer: que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Deus foi injusto por escolher um e não escolher o outro? Deus foi injusto por te escolher e não escolher outra pessoa? Paulo te responde: de maneira nenhuma. Todos mereciam
a condenação. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. O que é que nós merecíamos? Morte. Esse é o salário do homem natural, do homem. Toda a raça humana. A recompensa, a paga, porque nós pecamos contra Deus diariamente, é a morte. Mas a Bíblia diz que Deus tem um dom gratuito. E dom, meu irmão, Ele distribui como quer. Ele dá a cada um como Ele quer. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ele te deu um dom da vida eterna. Em você ouviu a voz, a mensagem do Evangelho. Você ouviu as boas novas e você não conseguiu resistir, porque a graça dele te alcançou. A graça irresistível, ela te alcançou. E agora, meu irmão, Deus não é injusto, mas Ele deu o dom gratuito de Deus para aquele que é seu filho, que ouviu a mensagem e obedeceu a sua palavra. Jesus diz: aquele que quiser, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Ei, você quer? Foi gerado no seu coração fé? Você tem fé para seguir a Cristo? Porque um jovem um dia se deparou com Jesus e ele falou: ó Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Eu sou uma boa pessoa. Só que Jesus, conhecendo o coração daquele jovem, fala para ele: ei, mas tem uma coisa. Pega tudo que tu tem, toda a riqueza que você tem, e vende, e dá aos pobres, e segue. E a Bíblia vai dizer que aquele jovem ficou muito triste, Telim, porque ele era muito rico, Isaac. Ele tinha muitas posses. E aí ele ficou triste. E parou. E não foi. E não seguiu. Meu irmão, mas quando a graça de Deus nos chamou, nós só olhamos para Deus e disse: Senhor, eu sou pobre, eu sou miserável, eu não presto para nada, Senhor, mas obrigado, porque o Senhor me escolheu, obrigado, porque o Senhor me chamou, e nós ouvimos a esse chamado, e obedecemos a esse chamado, e hoje estamos aqui na casa do nosso Pai. E Deus, Ele não é injusto, mas nós, sendo responsabilidade humana, devemos honrar e devemos se voltar a Ele todos os dias, porque essa é a nossa responsabilidade. Mas aqueles que não estão servindo, que não estão buscando, que não creem, que não têm uma vida com Deus, do contrário também é uma verdade. Eles padecerão e eles são responsáveis por ir contra Deus. Aí o verso de número 15. Aí Paulo vai dizer: pois diz a Moisés. Olha o que é que Deus disse a Moisés: Moisés, tu quer que eu compadeça de todos? Mas ei, Moisés, eu vou compadecer de quem eu quiser. Olha a resposta de Deus para Moisés: Moisés, eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Paulo está levantando um argumento aqui, meu irmão, que não tem como eu e você mandar em Deus. Por isso que a oração, quando eu oro a Deus, eu não ordeno a Deus, eu peço ao meu Pai. É diferente, meu. Porque tem gente, tem lugares aí que as pessoas querem colocar Deus na parede e falar: Deus, se o Senhor não fazer, se o Senhor, eu ordeno, eu determino, eu faço isso. Meu irmão, deixa eu falar para minha esposa, para a Evelyn: eu determino que você lave a louça agora. Eu estou enrolado. O que vocês acham, amiga? É? Aí, ó, né?
É claro. Telina, imagina, tu chegar lá e falar, eu determino, né, que você vá lavar roupa. Tu tem coragem? Meu irmão, se eu não consigo determinar lá na minha casa, eu vou determinar o Todo-Poderoso. Eu vou determinar aquele que criou todas as coisas. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Agora é lógico. Nós devemos orar ao nosso Pai com fé. Nós devemos clamar a Ele sim, exercendo a nossa fé e pedindo a Ele, Pai, se o Senhor quiser, se o Senhor tiver misericórdia de mim, se o Senhor puder agir em meu favor, Pai, tem misericórdia, me ajuda. Porque tem hora, meu irmão, que o nosso coração está clamando, o nosso coração está chorando. Só que Ele é um bom Pai. Ele ouve os seus filhos. Ele cuida dos seus filhos. Lembra da parábola do juiz iníquo? Olha o que Jesus vai dizer. Que aquele juiz era mau. E mesmo ele sendo mau, ouviu o clamor daquela viúva. E Jesus vai dizer, e vocês, meus filhos, quando vocês orarem a mim, vocês acham que eu não os ouvirei? Ele te ouve. Fala com o teu pai, como nós lemos nessa noite. Vai para o secreto. Tenha os teus momentos com o teu pai no secreto. Mas também tem os momentos em coletividade, na igreja. É igual quando a gente vai para a academia, né, Daniel? Quer dizer, eu não estou indo, mas eu tenho que voltar em nome de Jesus. Tem que pegar os bons exemplos, né, Daniel? Quando a gente vai para a academia, né, as pessoas... Quando eu fazia anteriormente, minha motivação era ir com os amigos. Porque eu ia, eles me ajudavam a treinar e me motivavam também, Tiago. Né? Porque estava junto com a galera, estava reunidos. Então era uma motivação. E até um supervisionava o outro. E aí, foi ontem? Não deu. Vamos, né? Então, só que aí por isso a importância de nós também estarmos orando no coletivo. De estarmos orando juntos, como igreja, motivando um ao outro. Ei, vamos crescer mais espiritualmente. Vamos buscar mais. Vamos estar mais juntos. Vamos nos fortalecer em Deus. Porque essa responsabilidade nossa, da igreja. Amém? E aí Paulo vai dizer, Moisés, Deus falando para Moisés, eu vou ter misericórdia de quem eu quiser. Aí o texto do verso 16 vai dizer assim, pois, isto não depende de quem quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. Ei, às vezes eu quero, às vezes eu luto, às vezes eu batalho, guerreio, porque a minha vontade é conquistar, é ter isso, é ter aquilo. Ei, mas se Deus não se compadecer de mim e de você, meu irmão, vai ser nadar contra a correnteza. Nós nadamos, mas voltamos para a estaca zero. Vamos de novo e voltamos para a estaca zero. Já nadou em rio, Tiago? Já nadou em correnteza? Porque quando nós nadamos contra a correnteza, nós tentamos vencer ela, meu irmão. Mas a gente se cansa. E não dá certo. Ela sempre nos vence. Assim, meu irmão, é nadar de fora da direção de Deus. Nós devemos entender o que Deus nos chamou para fazer. Nós devemos entender do que Deus nos comissionou. Ele nos falou, ei, vão ao mundo, pregue o evangelho. Ei, me busquem. Ei, sejam servos. E servo, meu irmão, não é servo, ele serve. A gente quer ser servo de Deus, mas quer ser servido, né? Quer estar na zona de conforto. Eu vou ficar no banco, para mim só comer o filé mignon da palavra, comer a parte boa dos louvores. Meu irmão, nós estamos aqui para servir. Servir é doar a vida por amor a Deus. É renunciar a minha vontade, é renunciar a minha zona de conforto, é renunciar às vezes o meu entretenimento, é renunciar às vezes
as minhas finanças, é renunciar às vezes tanta coisa para adorar a Deus, para dizer: Senhor, eu estou servindo ao Senhor com o que o Senhor tem me dado. Eu estou servindo o Senhor com a minha energia. Eu estou servindo ao Senhor com os meus recursos. Eu estou servindo ao Senhor com a minha vida. Eu estou frutificando para o teu reino. Querido, é importante entender que Ele se compadece de quem quer. É Ele. É por causa dEle. Mas se der ruim, a responsabilidade é minha e sua. Aí o verso 17, Paulo vai seguir. Olha o que o Paulo vai dizer. Porque diz as Escrituras a Faraó: para isso mesmo te levantei, Faraó, para em ti mostrar o meu poder. Quem levantou Faraó? Deus. Deus levanta Faraó. Para quê? Para mim mostrar o meu poder. E para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Meu irmão, Deus às vezes vai usar o ímpio para que o nome de Deus seja manifesto em todos os 4 cantos do mundo. Porque Deus usa Faraó, endurece o coração de Faraó. O povo estava cativo no Egito. O povo estava preso. O povo de Israel, né? Nós sabemos que a história vai dizer que havia uma grande fome. E nós conhecemos a história de José. Deus vai levantar José. Foi vendido pelos seus irmãos. José foi invejado pelos seus irmãos. A história de José é um tapa na nossa cara. Que Deus venha levantar Josés nessa igreja. Que Deus venha levantar Josés nas nossas vidas. Porque José é uma pessoa específica para um tempo de necessidade. É a provisão de Deus para um tempo de necessidade. Porque o povo ia morrer. Mas eles falavam: opa, vou lá no Egito. Porque lá no Egito tem um rapaz que teve um sonho. Quando eles estavam sem comida, quando eles estavam sem nada, eles: ei, lá no Egito tem um rapaz que foi e interpretou o sonho do Faraó. Aquele rapaz chamado José interpretou o sonho de Faraó. E Faraó colocou ele para estocar comida dele, para abastecer o Egito. Estocou comida. Porque veio uma grande fome. Mas tinha um povo, uma nação, um José. Não sei se você está entendendo isso nessa noite, querido. Mas um povo, uma igreja, um povo de Deus, os remanescentes de Deus, que vão abastecer os necessitados, os aflitos, os doentes. Porque eles estão estocando, eles estão sonhando os sonhos de Deus. Eles estão interpretando a direção, a orientação de Deus. E aí José, nós sabemos da história de José, eu não vou, porque a história de José dá tantas pregações, né, igreja? Mas aquele povo vai para o Egito por causa de José. E eles ali ficam por muito tempo. E vem um faraó novo que não conhecia José e transforma aquele povo em escravo. E aquele povo agora está escravo no Egito. E Deus usa um homem chamado Faraó, mas também usa um Moisés. Deus usa um Faraó para ser endurecido, para ser um vaso de desonra dele. Tem um coração duro, tem um coração de perseguidor, tem um coração que falou: ei, esse povo aí tá muito maneirinho o que eles estão fazendo. Eles estão se multiplicando muito. Sabe o que você faz? Queridos, olha isso que Deus está dando aqui agora. Ei, esse povo está crescendo demais. Sabe o que eu vou fazer, Teli? Eu vou dar mais serviço para eles. Eu vou encher eles de mais serviço. Por quê? Porque eles estão se multiplicando. Eles estão tendo tempo demais para fazer outras coisas. Porque eles estão crescendo, eles já são maiores que a gente.
Então vamos dar serviço para eles. Trabalho. Dobra a carga horária deles. Querido, a estratégia do diabo meu irmão, fazer nós ter tanto emprego, tanto trabalho, tanta coisa, esquecer de multiplicar o que Deus colocou em nossas mãos. Esquecer de multiplicar aquilo que Deus nos chamou para fazer. Como lá no Egito, o faraó falou, coloca trabalho neles. Só que Deus manda um libertador. A figura de Jesus Cristo chamado Moisés. Um libertador. Eu e você eram escravos no mundo, no Egito, no pecado. Mas Deus teve misericórdia de nós e mandou um libertador. Ele nos libertou. E aí Deus endurece o coração de Faraó. Porque Deus poderia deixar o coração de Faraó bonzinho e mandar o povo embora. Mas Deus falou, não. Endurece. Porque eu tenho que revelar as 10 pragas. Porque eu tenho que revelar a morte do primogênito, que é a 10ª praga. Porque o novilho tem que morrer. Porque o animal tem que morrer. Porque o sangue do animal tem que ser passado no umbral da porta. Porque o meu filho vai vir e ele é o Cordeiro de Deus. E aonde o sangue dele estiver, o pecado, a morte não entra. Não entra. E ali, Deus, Ele levanta Moisés, mas endurece também o coração de Faraó. E Paulo aqui está falando isso, porque diz as escrituras a Faraó, para isto te levantei, para te mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Aí o verso 18, por gentileza, Isaac. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Irmão, quando Deus toca, por isso que a tua oração não é em vão, por isso que a minha oração não é em vão, porque nós estamos orando ao Todo-Poderoso. Porque se Ele quiser mudar o coração do teu filho, do teu esposo, do teu marido, se Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Ele vai, porque a graça, o poder dele é irresistível. Mas às vezes ele permite situações em nossas vidas, porque Ele está me tratando, Ele está te tratando. Ele está tratando com os deuses dos nossos corações. Ele está tratando com aquilo que muitas das vezes nós estamos apegados e deixando Ele de lado, deixando de ser fiel a Ele, por coisas, pessoas, objetos, que nos têm distanciado de Deus. Então Ele se compadece de quem quer e endurece a quem quer. Aí o verso 19. Dir-me-ás então, por que queixa eles ainda? Paulo está dizendo assim, ele está imaginando, ei, vocês aí, irmãos de Roma, vão dizer, né, no meu argumento, então por que Deus está se queixando? Por que Deus está falando? Se é Ele que determina, se é Ele que governa, se é Ele que faz, se é Ele... Por que então Deus se queixa? Portanto, que tem resistido à sua vontade. Quem pode resistir à vontade de Deus? Então no que Ele se queixa? Se ninguém pode resistir à sua vontade. Aí o verso 20. Aqui a gente acha que Paulo vai resolver tudo, né? Porque Paulo vai no cerne agora do problema. Deus, Ele é soberano, Deus governa, Deus determinou, Deus já fez todas as coisas, Deus é o princípio, é o fim, é o alfa e o ômega, Deus sabe tudo antes do começo, e a gente acha que Deus agora, Paulo, vai nos ensinar essa grande questão, sobre a soberania de Deus, porque esse Deus sendo soberano, Ele governa a natureza, Ele não podia ter determinado que o homem não fosse mau. Ele podia não ter determinado que o homem não tivesse pecado. Ele não podia ter determinado que o pecado fosse algo que nos afligisse. Sendo Ele Deus tão grande e soberano. E aqui a gente vai observar que parece que Paulo vai dar essa resposta para nós.
Só que aí Paulo vai dizer, a responsabilidade é tua. Mas, ó homem, criatura, ei, você, ei, Ezequias, quem é tu que a Deus replicas? Quem é tu que questiona a Deus? Quem é você para questionar o Criador? Na tua cabeça pode não fazer sentido. Na tua cabeça e na minha cabeça, meu irmão, tem coisa que não fecha. Sabe, quando eu coloco soberania de Deus e responsabilidade humana, elas são tipo inimiguinhas. Elas não andam junto. Porque parece que elas são desproporcionais. Mas quem sou eu para replicar, para questionar o Deus Criador? Na cabeça dele, tudo faz sentido. Tudo faz sentido, meu. Tudo está cooperando para o nosso bem. Tudo está cooperando para o nosso crescimento. Tudo está cooperando para que a vontade soberana, boa, perfeita e agradável de Deus se realize em nossas vidas. Então, não devemos replicar, questionar, mas devemos nos render e dizer, Senhor, eu te adoro. Eu não vou questionar, eu vou te adorar. Eu não vou ficar levantando questão, eu vou me render diante dessa glória, diante desse poder, diante desse Deus, e dizer que independente da situação eu confio no Senhor. Porventura a coisa formada dirá quem formou, por que me fizeste assim? Será que Deus fazendo o boneco e o boneco já falando, ei, não faz meu rosto desse jeito não, ei, eu não quero pé não, eu quero só um. Imagina, a criatura dando ordem para quem está fazendo. Quem manda é o Criador. Mas, ó homem, quem és tu? Aí o verso 21. Ou não tens o oleiro poder sobre o barro? O oleiro, ele manuseia o barro. Ele tem o poder. Meu irmão, eu e você estamos nas mãos do oleiro. E querido, o lugar certo para mim e para você estar, o lugar certo para o homem estar, é nas mãos do oleiro. Porque ele, se você quebrar na mão dele, meu irmão, ele te refaz. Se você for danificado na mão do oleiro, ele te conserta. Porque o lugar que nós devemos estar é diante do nosso Deus. Para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro vaso para desonra. Mas é Ele que faz os vasos. E Ele pode fazer também vaso tanto de honra como fez Moisés, e vasos de desonra como fez Faraó, que era levantado por Deus para levar o povo a escravidão, levantado por Deus para sujeitar o povo, para o povo entender que quem era Deus. Então, meu irmão, às vezes Deus vai usar circunstâncias, vai usar situações, vão te perseguir, vão falar mal contra você, vai permitir que questões sejam aconteçam na sua vida, mas querido, você está guardado pelo Deus Todo-Poderoso. O momento pode ser difícil, a luta pode ser difícil, como o povo estava lá indo para o deserto e tinha um rio na frente, um mar na frente, e o povo, e agora? Ei, Moisés, toca as águas. Ei, às vezes, meu irmão, a situação é difícil, todos estavam lá, dizendo, e agora, Moisés, você trouxe nós para morrer aqui de frente desse mar, Moisés. A gente não podia morrer lá dentro da cidade, que a gente ia ser enterrado, não, Moisés. O povo começou a murmurar. Ei, aí Moisés foi consultar a Deus, e Deus falou para Moisés, Moisés, diga ao povo que marche. Meu irmão, o mar está na frente, mas vamos marchar. A situação é difícil, o vento é contrário, as lutas, as dificuldades. Ei, mas vamos marchar, porque Deus vai abrir o mar, e se Ele não abrir o mar, nós vamos passar por cima, mas Deus vai cuidar de mim e de você. Amém, igreja?
Você pode dar um glória a Deus? Então, da mesma massa, ele faz tanto um vaso para honra, mais um para desonra. Verso 22. E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira, e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. Meu irmão, Deus é todo poderoso. Ele podia ter exterminado Faraó naquele mesmo momento. Ele podia ter mudado todas as situações e circunstâncias do povo. Mas Ele tem um momento certo. A gente às vezes está ansioso. Nós queremos no nosso tempo, Daniel. Às vezes nós queremos na nossa hora. É naquele momento, mas Deus diz: ei, calma, eu cuido de você. Ei, eu estou com você. Tudo é no meu tempo. E no tempo de Deus, tudo vai dar certo. A porta vai se abrir, o milagre vai acontecer, porque Deus está no controle de tudo. Amém? E aí, pode seguir, Isaac, verso 23. Para que também desse a conhecer as riquezas das suas glórias nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Vai o 24. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Ei, olha o que Paulo está falando aqui. Ei, ele faz vasos de perdição, Tiander. Ele faz vasos, né, que estão se pervertendo, estão indo à perdição eterna, estão indo fazendo tudo contrário a Deus. Mas Ele nos chamou, Ele nos escolheu. Ele diz: ei, vocês são meu povo, meu filho, meus herdeiros. Ele teve graça e misericórdia de nós. Ele nos escolheu, não só dentre os judeus, mas dentre os gentios. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos os quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Ele nos chamou. E aí Paulo finaliza. Verso 25. Como também diz em Oséias: chamei meu povo a quem não era meu povo, e amada a quem não era amada. Vocês conhecem a história de Oséias? Oséias, Deus pega um profeta por nome Oséias e diz para ele: Oséias, eu quero que você case com uma mulher. Você pode dar um glória a Deus por isso, porque é importante nos dias de hoje casar um homem com uma mulher, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Oséias, casa com a mulher. Mas tem um detalhe. Essa mulher é uma prostituta. Eita, que ordem é essa, hein? Deus pega um profeta e fala: ei, casa com uma prostituta. E Oséias, servo de Deus, ouviu a voz de Deus, foi lá, pegou Onã, não lembro exatamente o nome dela, e casou-se com ela. E a palavra de Deus diz que Oséias a amou, cuidou dela, trouxe dignidade para ela, foi um bom marido, cuidou dela da melhor forma. Só que um certo dia, Oséias sai de casa. Quando ele volta, a sua esposa não está mais lá. Ela voltou para a vida de prostituição. E Deus fala para Oséias: Oséias, volta lá e traz a sua esposa para casa. O que Oséias fez? Voltou. Pegou a esposa, trouxe para casa de novo. E essa história aconteceu algumas vezes. Mas no fim da história, o cerne da história, era Deus dizendo ao povo: eu amei vocês,
eu cuidei de vocês. Eu sou tão bom para vocês. Eu dei a minha vida por vocês. Eu paguei o preço por vocês. Eu te dei dignidade. Eu te dei vida. Mas você me traiu. Você se voltou a outros deuses, Israel. Igreja, você me trocou pela prostituição. Você me trocou pela ganância. Você me trocou pelo entretenimento. Vocês estão me trocando. Vocês estão se prostituindo com os deuses desse mundo. Ei! Vocês têm se prostituído. Mas ei, eu os amo. Eu os recebo. Eu os abraço. E digo para vocês, arrependam-se. Mudem de vida. Se voltem a mim. E aqui Paulo vai dizer, como também diz em Oséias: chamei um povo que não era meu povo. Ele pegou uma mulher adúltera, uma mulher prostituta, que não fazia parte da sua linhagem. E judeu só casa com judeu. Mas ele foi lá e buscou aquela mulher. E Deus, Ele foi lá e nos buscou. A amada que não era sua amada. Nós que não o amávamos, nós que não o aceitávamos, nós que éramos profanos, nós que fazíamos tudo contrário à vontade de Deus. Mas Ele diz, ei, eu os amo. Eu tenho um novo plano e propósito para a tua vida. Esse é o Deus maravilhoso, grandioso que nós servimos, igreja. Você pode aplaudir o nome santo dele nessa noite, amém? Se coloque de pé. Se coloque de pé. Aleluias. Você pode louvar?